Zacarias capítulo 4, versos 6 e 7 vai dizer assim, ó. Vocês vão colocar aí para ser a mesma linguagem? E respondeu-me dizendo: esta é a palavra a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu, diz o Senhor dos Exércitos. Não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Verso de número 7 vai dizer assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Pai, estamos diante da tua palavra, e esta palavra aqui é fiel e poderosa. É esta palavra que nos dá força e nos mantém de pé. É esta palavra que nos sustenta. É esta palavra, Pai, que nos guarda. Porque a tua palavra vai dizer, Senhor, que aquele que de ti se alimenta, por ti viverá. E se tem algo que nós queremos aqui hoje, Pai, é nos banquetear de tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar sobre a nossa vida. Ministrar em nós e através de nós. Para que esta palavra tenha vida, ânimo, arranque tudo aquilo que não presta de nós e opere em nós o teu milagre, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Alguns aí já ficaram cansados, só de ficar um pouquinho em pé já cansaram. Já está tudo velho da terceira idade. Mas eu declaro, Deus renova as suas forças. Já tem uma velhinha que eu conheci ali já. Outro dia eu conheci uma velhinha da terceira idade. Ela deve ter uns 25, mas é uma velhinha já de 55 já, né? Aí eu já falei, ó, tá velhinha, irmão, você tem que ter força. Você tem que ter força em Deus. Deus só vai ajudar a vencer quem acredita. Eu preciso que você entenda. Zorobabel é um personagem pouco conhecido, mas muito usado e abençoado por Deus. Recebeu a responsabilidade de reconstruir o templo de Jerusalém. Veja bem, querido, o objetivo dessa visão do profeta Zacarias era justamente encorajar a Zorobabel em sua tarefa de reconstruir o templo e a nação de Judá, para que eles pudessem ver que após o tempo babilônico, o Senhor era na vida deles. Nós precisamos entender que nós passamos já por várias situações adversas na nossa casa, na nossa família, no dia a dia, e se tem algo que nós queremos acreditar é numa reconstrução. A família precisa acreditar numa reconstrução, numa mudança de poder e autoridade sobre nós, onde possamos enxergar quem é o Senhor sobre a nossa vida. Esse homem foi chamado para acreditar numa reconstrução. Eu não sei você, querido, talvez construir é muito mais fácil do que reconstruir, principalmente quando você reconstrói estando dentro. Uma coisa é você construir começando do nada. Você vai lá, olha o terreno, limpa o terreno, faz ali, começa a olhar e tal, faz as demarcações, faz do jeito que o engenheiro mandou e tal. Mas eu não sei se você já passou por uma reconstrução. E quando você está dentro do negócio, que você tem que ir para quartinhos, e junta com a poeira, junta com o barulho, junta com tudo, e você está fazendo uma reforma, está fazendo um serviço com você lá dentro. Você já passou por isso? Sim ou não? É muito agradável, não é? Hã? É não? Então imagina você sendo trabalhado por Deus, e Deus mostrando para você que no meio das suas ruínas, vai ter milagre, vai ter reconstrução, e vai ter barulho de vitória. Uma coisa é quem está dentro olhando o problema, e os de fora dizendo, que legal, você está passando por uma reconstrução, olha só, você está fazendo uma reforma aí, é legal. Mas quando você está lá dentro, você pega alergia, você pega doença, você pega tudo que você não presta. E o pior, parece que a obra de todo mundo acaba, menos a sua. É assim ou não é? Então, Zorobabel estava passando por um tempo de reconstrução. Zorobabel era um dos exilados na Babilônia. Sendo parente de Davi, ele foi governador de Judá e escolhido por Deus para ser reconstrutor do templo no período de Esdras. Querido, é tão sério que ele foi escolhido justamente pelo seu sentimento e pelo seu caráter. E é isso que eu quero deixar aqui. Existe uma grande diferença entre a emoção e o sentimento. Tem muita gente com vontade de fazer,
Tem muita gente com vontade de mudar a história. Tem muita gente com vontade de realizar algo novo. Mas ele não tem coragem, nem tem caráter para encarar os problemas. Porque quando o problema chega, eles já recuam e têm medo de ir para frente. Não é para qualquer um. Se você faz uma reconstrução, ou uma reforma, ou uma construção, eu não sei vocês, mas eu nunca deu certo o valor que eu calculo bater. Você fala assim, ó, vou gastar 100 mil, você gasta 300. Vou gastar 50 mil nessa reforma, você gasta 150. É engraçado que as pessoas vão lá e dizem para você, não, é rapidinho, 20 dias, demora 80. Nenhuma reconstrução é fácil, nenhuma reforma é fácil. Agora imagina, as pessoas saindo de um exílio babilônico e querendo enxergar algo novo, mas não tinha força. A Bíblia vai falar que o povo estava como os que sonham. A sua boca se enchia de riso e os seus lábios de cântico de alegria. Mas eles não tinham força. No Salmo 137 vai dizer que eles penduraram os instrumentos musicais deles, por não acreditar no que Deus era capaz de fazer. Porque tem hora que a gente olha e diz assim, eu vou parar com tudo, vou dar um tempo, vou descansar. Mas é engraçado que se você para, você atrasa o processo. E quando você atrasa o processo, você vai atrasar o seu milagre. E agora a gente é tão cabeça, que quando você termina de fazer, você já está pensando em outra. Você faz uma reforma hoje, mas você já está pensando, se Deus me desse uma casa desse jeito. Então é porque você gosta de reforma. Você gosta do processo, para que justamente Deus seja glorificado. Esse texto nos ensina que Deus é capaz de realizar coisas maravilhosas, mudar cenário, completamente destruídos, através de uma pessoa. Ei, vou repetir, Deus é capaz de mudar cenário, por causa de muita gente? Por causa de quê? Levanta assim o seu dedinho, assim comigo, ó. Diga comigo assim, basta com que eu me posicione. Só eu. Se eu me posicionar, vai ter milagre na minha casa. Vou repetir. Se tiver a posição da minha pessoa, vai ter milagre na minha vida. Vai ter milagre na minha casa. O nome do Senhor vai ser glorificado. Com quem que Deus está contando? Diga que se bata no peito comigo. É comigo, porque a gente está esperando a posição do outro, a gente está querendo que o outro haja, a gente está querendo que o outro faça, mas Deus está dizendo, eu estou contando contigo. Você é o agente do milagre. Vou repetir, quem vai ser o agente do milagre? Eu. Traga a responsabilidade para você, diga, eu sou o agente do milagre na minha casa. Meu querido, se você entender isso, você vai entender que todo tipo de vento contrário vai acontecer, toda situação adversa vai acontecer, para tentar paralisar você, mas foi através de uma pessoa, mesmo que essa pessoa não se sinta preparado, ou ele se acha capaz, nós nunca vamos nos sentir capazes ou preparados para isso. Deus chamou Zorobabel para mudar uma realidade, mudar um cenário, mudar uma situação, e eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você pode se sentir incapaz, mas Deus está querendo a tua posição, porque através de você, muita coisa vai mudar na tua casa, na tua descendência, na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que Deus vai fazer através de você, através do teu ânimo, através do que você está enxergando. Você está dizendo, não pastor, o senhor não está entendendo o cenário que eu estou passando. Você está passando hoje, mas o que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo tão sobrenatural, que o nome dele vai ser glorificado. O diabo está com ira contra você, talvez tenha tentado vir situações de desespero, talvez tenha vindo desemprego, talvez tenha vindo ansiedade. Tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas deixa eu lhe falar, você está passando um momento difícil, mas não é o seu fim, porque o que Deus vai fazer na tua vida, vai ser para que o nome dele seja glorificado. Ele só quer te levantar, para mostrar para você, que você nem você se conhece, porque quando ele disse para Satanás, está vendo lá o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do... Quem falou de Jó? Será que ele conhecia Jó? Sim ou não?
Então ele conhecia bem Jó. E se ele conhecia bem Jó, é porque Jó não se conhecia. Você sabia que tem hora que a gente não se conhece? Você não tem noção do que você carrega? Você não tem noção do que está sobre a tua vida? Ele estava dizendo para Satanás: Satanás, ainda que você toque nele, eu sei que ele vai permanecer fiel. Eu sei que ele vai permanecer íntegro. Ele vai permanecer de pé. E ele vai permanecer glorificando o meu nome. Satanás disse: deixa eu tocar nele. O Senhor diz: toca, mas não lhe tira a vida. Eu te pergunto, o Senhor permitiu e o Satanás tocou ou não tocou? Ele perdeu casa, perdeu bens, perdeu a saúde. Deus permite Satanás tocar nas 3 áreas dele: financeira, na família, e permite trocar na área da saúde dele. E ele, esse homem, permanece fiel, sim ou não? Mas no final ele diz o quê? Antes eu te conhecia de o quê? Ouvir falar. Hoje os meus olhos te contemplam. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Deixa eu te perguntar. Abençoou Deus a casa de Jó e tudo o que ele tinha em dobro. Se o inimigo está pensando que o que ele está fazendo contigo é para te tirar o que você tem, eu quero já declarar: o que Deus vai fazer sobre ti é muito maior do que o que você espera, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E Deus está te chamando para que você se posicione. Zorobabel não se sentia preparado para reconstruir o templo de Jerusalém. Então Deus usa Zacarias para trazer uma palavra que mudaria a vida desse homem. E se a gente tem que ter homens de Deus na nossa vida que nos encoraje, homem de Deus que libere palavras sobre nós, que mostre para nós que nós somos capazes, porque tem hora que nós olhamos para nós e nos achamos incapazes. Mas eu aprendo aqui com esse acontecimento, é que antes de desejar mudar uma realidade externa, eu tenho que pedir a Deus, que Deus mude a minha vida interna. Nós queremos muitas mudanças externas, mas não queremos mudanças internas. Tem muitas coisas que Deus precisa nos sarar. Tem muitas coisas que o Senhor precisa nos curar. Tem muitos traumas que estão dentro de nós que nos impedem de caminhar. Tem muitas coisas que estão dentro de nós que nos limitam a enxergar o que Deus tem para fazer. Tem muitas coisas que nós trouxemos do nosso passado, dos nossos pais, dos nossos familiares, que impedem com que você rompa. E você precisa entender que Deus está te chamando para um tempo novo, para algo novo sobre a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem caminhado, os teus filhos vão voar. Se os teus filhos já estão voando, os teus netos vão andar nas asas do Espírito. Por que isso, pastor? Porque eu sei que quando você depende de Deus, é o Senhor que te conduz. Não é o seu dinheiro, não é a sua inteligência, não é o seu intelecto, não é a sua capacidade. Você tem um Deus que te prometeu, e o que Ele te prometeu, Ele vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua descendência. Porque o que Ele falou, Ele vai cumprir. Você pode estar passando um momento, mas a palavra de Deus para a tua vida é que você vai voar. Pastor, eu estou precisando de um Zacarias desse. Se você não está precisando, já chegou. Eu estou aqui hoje dizendo para você: é tempo de viver o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Eu vim como boca de Deus para dizer: Deus vai te tirar do lugar que você se encontra, para levar você a lugares altos, aonde o nome dele vai ser glorificado. Mas primeiro, ele não vai trabalhar fora. Você está querendo sinais de fora, você está querendo ver as coisas de fora acontecerem, e Deus está dizendo: eu estou te curando por dentro, eu estou te restaurando por dentro, eu estou sarando as tuas feridas por dentro. Porque não adianta você estar lá em cima e de repente você olhar e aquelas feridas do teu passado te puxar para baixo. Tem coisas que o Senhor precisa te sarar hoje, porque quando você olhar e passar pelas adversidades, quem é que vai testemunhar do milagre? Porque a gente acha que é fácil. Quando eu falei aqui: ai pastor, que lindo, glória a Deus. Irmão, só sabe das lutas quem passa. Tem hora que não tem amigo, tem hora que não tem ninguém, e as pessoas estão esperando de nós uma atitude.
Ontem eu estava falando lá dentro do barco, falando assim: ei, quantas pessoas estão do nosso lado, esperando uma atitude nossa de honra, de fé, para que eles enxerguem quem é Deus sobre a nossa vida. Mas quando o vento contrário sopra, nós somos o primeiro a murmurar, nós somos o primeiro a olhar e dizer que não tem jeito, nós somos os primeiros a olhar e dizer: não vai ter fim esse negócio. E Deus está te dizendo: ei, eu te chamei para fora, para o que você vai viver. Venha o vento que vier, venha a tempestade que vier, venha a luta que vier, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você vai dizer: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, eu sei quem é o meu Senhor. Porque tem duas coisas, irmãos, que iria acontecer ontem. Duas coisas: se o vento cessasse, Deus seria glorificado, e se o vento não cessasse, nós iríamos glorificar Deus na glória. Aí você fala: que isso, pastor? Vem cá, você está pensando que nós íamos para onde? Que isso, pastor? Meu irmão, você tem que entender uma coisa: você está preparado, não? Sabe qual é o problema dos crentes hoje? Eles acham que eles vão viver eternamente. Você tem que entender: ou você glorifica a Deus aqui, ou glorifica lá. Agora, uma coisa eu sei: já imaginou a página no jornal? Crentes adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor e bendizendo o nome do Senhor. Hã? Não saiu isso lá, mas você está sabendo aqui hoje que nós estávamos lá. Que isso, pastor? Morrer? Sangue de Jesus tem poder. Meu querido, você sabe qual é o dia, qual é a hora? Você sabe qual é o momento? Mas você tem que estar pronto. O problema é que a gente está achando que vai ficar com as nossas feridinhas, e Deus vai ficar lambendo as nossas feridinhas. Coitadinha dela, coitadinha dele. Deus está dizendo: eu estou querendo te sarar, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é maior do que o que você espera. O que eu tenho para fazer na tua vida não está preso a um milagrezinho que você está esperando. O que eu tenho para fazer na tua vida só depende de alguém que tem fé e acredita que eu sou o Senhor da tua vida. Porque quando você se libertar do teu passado, o meu nome vai ser glorificado. Todos nós precisamos que Deus levante um Zacarias para falar conosco. Todos nós precisamos entender isso. Deus nos chamou para mudar uma realidade. Deus nos chamou para que as pessoas acreditem. Ele nos chamou para mudar a realidade da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade, do seu bairro, da sua cidade. Qual é a realidade que você está vivendo? Qual é a realidade que você precisa mudar? Qual é a situação que você precisa mudar? Você precisa ter testemunho de milagres. Mesmo que você se sinta incapaz, eu quero lhe dizer: Deus vai te capacitar para que o nome dele seja glorificado. Não em nós, mas através de nós, para que o nome dele seja bendito. Porque eu quero lhe dizer: você vai viver milagres. Você vai viver milagres. Você vai viver milagres. E só tem 3 formas que o Senhor ensinou a Zorobabel. Qual é a primeira, pastor? Se você quiser anotar, para mudar a sua realidade. Primeira coisa: seja dependente do Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe onde ele fica? Você sabe onde ele está? Você conhece a pessoa do Espírito Santo? Você já teve contato com ele? Ou você só vem na igreja e acha que isso é massageador no nosso coração? Ei, olha o que diz o verso 6. Esta é a palavra para Zorobabel. Não é nem por força e nem por violência, mas pelo quê? Pelo quê? Meu Espírito. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Deus entregou uma missão a Zorobabel e lhe disse que ele não poderia ser feita essa missão pela sua própria força ou pela sua capacidade. Ele precisava se depender do Espírito Santo. Ele precisava ser dependente dele. Existem realidades em nossa vida que só vão mudar se nós estivermos dispostos a abrir mão do que o Senhor está fazendo na nossa vida e permitir com que o Senhor controle a nossa história.
A mãe de Moisés estava com o menino nasce, mas há uma ordem de morte para a vida daquele menino. E eu te pergunto, imagine você ter um filho, aquele que é o menino dos seus sonhos. A Bíblia vai dizer que o menino era bonito, e a Bíblia vai dizer que ali o menino chorava, mas houve uma sentença por Faraó, que todos os primogênitos deveriam morrer. E aí ao mesmo tempo que há a sentença, Deus também toca no coração daquela mãe, e faz com que aquela mãe coloque o menino no rio Nilo. Para quê, pastor? Porque era melhor na mão de Deus do que na mão dela. Tem coisas que na sua mão perece, mas na mão de Deus o nome dele é glorificado. Tem coisas que na nossa mão pode perecer, mas na mão de Deus vai ser exaltado o nome dele. Aquela mãe segura por um tempo. Agora você imagina segurar um recém-nascido que chora, guardando dos homens para que não o matasse, até o dia que ela entende que era melhor confiar em Deus do que confiar na sua própria capacidade. Se tem uma coisa que mãe tem, é proteção. Mãe é protetora. Mas eu quero lhe dizer que com toda a sua proteção, mãe, tem um que cuida melhor. O Espírito Santo cuida bem. Deixa eu te falar, homem, você pode ser um excelente administrador, você pode ser um excelente engenheiro, você pode ser um excelente mestre, você pode ser um excelente doutor, mas tem alguém que cuida melhor do que eu e você, que se chama o Espírito Santo. E quando você põe na mão do Espírito Santo, o Espírito Santo sabe como trabalhar. Deixa eu lhe falar algo, o teu filho, a tua casa, a tua vida pode estar fora do controle, mas eu quero lhe dizer, não é nem por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus que Ele vai botar tudo em ordem. Eu quero declarar que a tua casa hoje vai começar a entrar em ordem, porque o Espírito Santo de Deus vai entrar para dar ordem de vitória, ordem de colocar as coisas no lugar. Me prova isso, pastor, biblicamente. Lembra quando o Senhor pega o profeta Ezequiel e leva no vale de ossos secos? A Bíblia vai dizer que leva aquele homem como em espírito. Diga comigo, leva ele em? Leva ele em? Ele não foi na carne nem foi no corpo, ele foi no Espírito. Quando você está no Espírito, você chega no vale, você sabe profetizar no meio do vale. Quando você chega no Espírito, no meio de lugares de adversidade, você está no Espírito, até vale vai se tornar exército, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Deus não estava perguntando para o profeta, ei, esses ossos podem reviver, e ele não foi dar solução. Senhor, eu acho que se o Senhor soprar aqui, fizer qualquer coisa, ele não foi lá dizer, Senhor, eu acho que se os ossos se juntarem. O Senhor perguntou, você crê? Ele disse, eu creio. Então ele disse, profetiza. Os ossos estavam secos? A Bíblia vai dizer que os ossos estavam o quê? Sequíssimos. E quando o homem de Deus libera a palavra, o que acontece com os ossos? Tinha ali o que, gente? Um exército. Diga comigo, um exército. O que tinha lá? Se tinha um exército, não era pouca gente. Agora imagine o osso fêmur de milhares de homens que estavam espalhados ali. Imagina o rádio, né? O rádio é um antebraço aqui de alguém que estava lá espalhado, sequíssimo. Mas quando o profeta disse assim, ossos secos, ouça a voz do Senhor. Imagine o fêmur procurando a bacia dele. Se tu nunca viu osso andando, eu fico imaginando os ossos saindo da terra e dizendo, deixa eu procurar o meu par. Ei, visualiza pelos olhos da fé. A bacia procurando o osso, o braço procurando o outro braço, osso procurando o outro osso, os ossos da coluna tudo pequenininho se juntando. Aí alguém vinha dizer, você é meu. Não, não te pertenço. Sai daqui porque eu tenho que me unir ao que Deus me colocou. Ei, gente, deixa eu lhe falar algo. Através da sua palavra que Deus vai liberar hoje, Deus vai soprar no meio de vales, no meio de ossos secos. Ei, a Bíblia vai dizer que houve um ruído, houve barulho, houve um movimento. Vai haver um reboliço. E Deus vai botar tudo que está fora do lugar,
tudo aquilo que estava amortecido na tua vida, na tua caminhada. E Deus está dando ordem hoje, através da sua voz profética, que o que Deus vai fazer, não há quem possa impedir, porque é pelo Espírito dEle, a tua casa, a tua família, os teus filhos glorificarão e exaltarão o nome do Senhor. Você não vai fazer isso botando a sua mão, você não vai fazer isso falando humanamente, reclamando, você vai fazer isso profetizando, dizendo: meu Deus, tudo que está fora do lugar hoje da minha casa, tudo que saiu do controle da tua mão, é pelo Espírito Santo que eu dou ordem hoje. Ei, ainda do virar do ano, vai acontecer milagres sobre a minha vida. Eu quero declarar que aquela porta vai se abrir, eu quero declarar que aquele recurso vai chegar, eu quero declarar que a unção de Deus vai vir sobre a minha vida, eu quero declarar que os meus filhos glorificarão e exaltarão o teu nome. Eu quero declarar, Pai, que tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida, o teu nome vai ser glorificado. Eu estava agora de manhã lá em Cocalzinho, numa fazenda, e aí conversando com a família lá que a gente conhece, muito amiga, num acampamento de família. Foi justamente por isso que eu fui lá com a minha família. Tinha 400 pessoas dentro daquele acampamento. E aí eu perguntando: como é que está o filhinho lá da nossa irmã? E a criança, ao nascer, ao ser gerado no ventre daquela mãe, que era o primeiro filho, que era uma menina que eu conheci pequena, criança ainda, hoje já é mãe. E eu lembro bem, a irmã dela me mandando uma mensagem pedindo: pastor, ora pela minha irmã, porque a criança foi diagnosticada e disse que vai nascer com deficiência. Imagine uma mãe esperando um sonho, e o médico chega com um laudo dizendo: o seu filho vai ter problema, o teu filho vai ser diagnosticado. Como é que é, filha? Ele não desenvolvia, o meu ponto ali está falando, né? Ele não desenvolvia, e aí a criança estava nascendo com sequelas. Gente, olha o que é o poder da oração. E a palavra do casal para nós foi o seguinte: pastor, a família dele é crente, e a família dela também é crente. As duas famílias fizeram um propósito e entraram em oração. Irmão, o médico deu o laudo, a criança está nos braços já da mãe, a criança está perfeita, desenvolvendo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Ei, eu não sei quem quis matar os teus sonhos, mas eu vim como Zacarias hoje dizer: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Deus está declarando um tempo novo sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Dependa do Senhor, dependa do Espírito Santo. Chama o Senhor em parceria. Tem um irmão aqui que vai dar testemunho que outro dia eu falei aqui, ó: chama o Espírito Santo, chama o Senhor para ser seu sócio. Tem gente que não entende que você talvez não tenha dinheiro, mas você já chamou Jesus para ser o seu sócio. Você já chamou Jesus para ser o seu parceiro, para ser o seu companheiro, para ser o seu amigo nessa batalha. Ou talvez você está querendo fazer as coisas sozinho. Se você quer fazer sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você entende que você depende de Deus, eu quero lhe dizer algo, eu quero liberar sobre a tua vida. Jesus está doido para ser o teu parceiro, Jesus está doido para ser o seu amigo, para ter seu companheiro, para entrar nessa sociedade contigo, para entrar na tua casa e cuidar de você e mostrar que Ele é Senhor da tua vida. É Ele que cuida de você. Você precisa entender. Aprenda a depender de Deus, não das suas forças nem da sua capacidade. Pastor, o senhor não está entendendo. Olha o problema que o país está vivendo. Pastor, olha as notícias. Pastor, olha. Ei, e o que o céu está dizendo? Quais são as notícias do céu para a tua vida? Tua casa será uma bênção. Tu serás abençoado. Ei, tu vai dizer como o salmista Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que Deus está dizendo? Não é o quanto você ganha, é o quanto você depende de Deus. Não é o quanto você deixou de herança, é o quanto você deixou de legado.
Porque quanto mais legado você deixa, mais unção os teus filhos vão carregar. E vão entrar em lugares que você nunca entrou. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu libero sobre a tua vida hoje, tudo que estava fora do lugar, tudo que estava fora da posição, na tua casa, na tua família, Deus está te chamando à existência hoje. Deus vai começar a colocar os ossos no lugar. Deus vai colocar cada osso no seu lugar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai saber quem é o Senhor da tua vida. Você vai dizer: eu sei, eu dependo de ti. Eu não vou sair da tua presença. E a minha família glorificará e exaltará o teu nome. Segunda coisa que eu preciso aprender para mudar a minha realidade: não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Olha o que diz o verso 7. Quem você pensa que é? Ó montanha majestosa, diante de Zorobabel você se tornará uma planície. A vida pode nos dar 1000 motivos para que eu e você possa desistir, mas Deus sempre nos incentivará a prosseguir. Essa era a mensagem de Deus para Zorobabel. Ele estava cansado, desanimado e fraco. Tinha uma montanha diante dele. Quais eram as montanhas que Zorobabel tinha enfrentado? O desânimo do povo, a oposição dos inimigos ao seu redor, colheitas escassas, falta de poder militar para ir para a guerra, a economia dele estava instável, pessoas desobedientes à lei de Deus. Era realmente um cenário desolador. No entanto, não era o momento para desistir. Deus vem e usa alguém para dar uma palavra de ânimo e falar: se posiciona, Zorobabel, porque na sua posição o meu nome vai ser glorificado. Onde existe montanha em sua vida, Deus vai transformá-la em uma estrada para você passar. Onde existe problemas, Deus vai trazer paz para que o nome do Senhor seja glorificado. Onde você pensa que é o fim, Deus está levantando o nome dele para ser glorificado sobre a tua vida. Não sei se a sua montanha se chama finanças, problema conjugal, familiar, enfermidade, crise, desânimo. Eu não sei. Solidão, eu não sei. Não importa qual seja. Hoje o Senhor te diz: montanha majestosa, quem pode contra esse filho de Deus, contra essa filha de Deus, que eu chamei das trevas para a maravilhosa luz? Eu sou o Senhor que mudo a história hoje para o meu nome ser glorificado. Abraão enfrentou a circunstância do seu corpo de 100 anos de idade e do ventre estéril da sua mulher Sara para gerar um filho. Mas Deus não precisava do que ele tinha. Deus precisava da sua obediência. Porque é na nossa obediência que Deus gera o milagre. Você olha e diz: se eu tivesse hoje R$1 milhão, eu resolvi o meu problema. Não, querido, se aumentaria as dívidas. Pastor, se acontecesse isso, resolveria o meu problema. Não, querido, porque você precisa entender o que está faltando em nós. Não é o recurso humano, é o recurso do céu. Para entender que o propósito de Deus, ele pode acontecer. O propósito de Deus vai acontecer, para que você entenda que quem te guia é o Senhor, quem te direciona é o Senhor, e a sua casa está nas mãos dele. Você vai viver o que a sua casa ainda não viveu, porque o que Deus vai fazer, vai ser para que o nome dele seja glorificado. Você pode olhar e dizer: chegou o fim. Deus está dizendo: é tempo de viver o extraordinário. Deus está colocando essa palavra aqui: é tempo de viver o extraordinário. Que dia é hoje, gente? Que dia é hoje? 26 de que mês? Novembro. Falta quanto tempo para o final do ano? Oi? 33 dias. 34, não, hoje o dia, né? Se fosse olhar, o dia de hoje, 33, né? 31 de dezembro, mais 4 aí, hoje já está o fim, 34, ok, ela está falando ali, 34, e mulher, você sabe quanto que é, quando ela fala uma coisa, 34, ela não deixa por perdida não, ela insiste, 34,
Tá bom, 34. E eu te pergunto, 34 e algumas horas. Quanto tempo você precisa para viver o milagre de Deus? Você precisa de quanto tempo? Você está achando que Deus vai virar o calendário? Você está achando que Deus vai permitir com que alguma coisa aconteça para você ficar olhando para o teu passado? Deus está dizendo, não é nem por força, nem pela atitude humana, é pelo meu Espírito. O meu Espírito vai agir, o meu Espírito vai trazer, o meu Espírito vai movimentar, e o meu Espírito já está se movimentando agora, para que o meu nome seja glorificado sobre a tua vida. Eu só estou precisando de quem acredita nesse lugar. Eu só estou precisando de famílias que entendam que eu sou o Senhor da tua vida. E quando você me glorifica, quando você me exalta, quando você entra no lugar desse, dizendo que eu sou o Senhor da tua vida em meio a qualquer situação, você vai entender que eu posso fazer um milagre sobre a tua vida. Ei, só preciso de quem acredita, porque se tem fé, o meu milagre já está determinado. Quando Gideão foi batalhar contra os medianitas, há quanto tempo que o povo estava sendo escravizado e sendo roubado? Juízes capítulo 6. Vou dar um toque para vocês. Há quanto tempo que o povo estava sendo roubado? Diga comigo, 7 anos. Deus chama ele se sente incapaz? Ele disse que ele era o menor da sua casa, a sua família era a menor de Manassés? E ele tinha recurso? Ele conseguiria? Não. Mas o interessante é que ele vai fazer prova com Deus. E quando ele vai fazer prova com Deus, Deus diz assim: vai lá e busca um bezerro do seu pai. O bezerro era de quem? Do vizinho? De alguém que ele teve que comprar? A resposta estava onde? Dentro da casa dele. O bezerro tinha quantos anos? Alguém sabe? Juízes capítulo 6, se eu não me engano, verso 25. Tinha 7 anos. Quantos anos que o povo estava sendo roubado? Quantos anos tinha o bezerro? Quantos anos o povo estava sendo roubado? Quantos anos tinha o bezerro? Quando o povo entrou na prova, Deus preparou o milagre. Quando você pensa assim, entrei na prova, Deus está dizendo, eu já levantei a resposta. Eu já levantei o milagre para a tua casa. Eu já levantei a resposta que você precisa. Talvez você não está conseguindo ver. Por que eu perguntei para você onde estava o bezerro? O bezerro não estava na casa do vizinho. Porque ele poderia dizer, não vi. Mas muitas vezes a resposta está dentro da nossa casa. E a gente não consegue enxergar por causa dos problemas da vida. A mulher que chegou lá dizendo, ei profeta, ó, estão querendo levar os meus filhos como escravo. O profeta vira para ela e diz, o que tu tens, hein? Não é na casa do vizinho. Na casa do vizinho eram as vasilhas, mas o milagre estava dentro da casa dela. Ela vira e diz o quê? A tua serva não tem. A tua serva não tem. O profeta talvez sem resposta. Isso sou eu que estou dizendo, está escrito no livro de Arley, capítulo 1, verso de número 6, tá? Eu acredito que ele sem resposta, porque tem hora que você é constrangido em situações adversas, que a gente não tem resposta, mas ele deve ter dito, o que tu tens em casa? Ela disse, a tua serva não tem? Mas ela vai e responde, se não um pouquinho de azeite. O pouquinho do azeite fez a diferença na vida dela? E a resposta estava onde? Hoje é o culto da família. Aonde está a tua resposta? Dentro da sua casa. Aonde está o seu milagre? Dentro da sua casa. Aonde está o que você precisa? Dentro do teu lar. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que foi a resposta do profeta? Vá para a tua casa, peça vasilhas emprestadas, feche a. O problema é que você está escancarando o teu problema e os teus inimigos estão olhando a tua fragilidade e minando você. Falando, está vendo? Você não é ninguém, você é um coitado, é uma coitada. Está vendo aí? Ó, não vai, né? Aí você está ouvindo e as palavras dos outros estão trazendo doença para a tua alma. Está na hora de dizer hoje. Está na hora de fechar a porta. Quem tem que saber do meu problema aqui é meu Deus Todo-Poderoso. Eu vou gerar o azeite que eu tenho aqui na minha casa.
Porque se na tua casa tem azeite, tem a presença do Espírito Santo. O azeite fala da presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo vai gerar milagre na tua vida. A presença do Espírito Santo vai gerar o que você precisa para que o nome dele seja glorificado. Eu quero declarar: fecha a porta hoje para os de fora e abra as tuas portas para as coisas do céu, porque Deus já gerou um milagre na tua vida, para o nome dele ser glorificado. Eu quero declarar: ore com teu marido, ore com teus filhos, ore você, ore com o Espírito Santo. Pastor, o senhor não está entendendo, eu não tenho ninguém. É engano teu, você tem o Espírito Santo. Quando você deita, ele deita contigo. Quando você se levanta, ele se levanta contigo. Quando você clama, ele está contigo. Ei, tem gente que já está se sentindo abraçado aí agora, e o Espírito Santo está dizendo: eu sou quem te abraço hoje. Declaro para você, é um tempo de refrigério de Deus sobre a tua vida, para você entender que eu sou quem te curo, quem te restaura. E a última coisa, para você mudar sua realidade, libere palavras de bênção sobre ela. Verso de número 7: colocará a pedra principal aos gritos de Deus, abençoe. Deus abençoe. Deus garantiu a Zorobabel que ele terminaria de reconstruir o templo de Jerusalém. Zorobabel colocaria a pedra principal, a última pedra a ser posta na construção, em meio às declarações: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há um princípio aqui: as suas palavras criarão realidade para você, que vai estabelecer em sua vida princípios onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Abra comigo, Provérbios 18, verso 21. Provérbios 18, verso 21. Achou? Se não achou, está aqui no telão. Pastor, mas o senhor pediu para mim abrir, mexer a Bíblia, né, irmão? Tem que aprender a manusear a Bíblia. Olha o que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá. O que você está comendo? Você está comendo vida ou morte? Não, pastor, o senhor sabe que eu vou ficar para titia. Vai mesmo. Pastor, o senhor sabe que eu nasci para dar errado. Vai mesmo. Pastor, nada na minha vida dá certo. Quem é que está declarando isso? A sua boca. Tudo que eu faço dá errado. Quem é que está declarando isso? A sua boca. A sua boca tem que ser boca profética. Zorobabel disse: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Já deu certo. Eu estou vendo morte, mas a minha palavra está declarando vida. Lembra daquela mãe que o filho morreu? O profeta liberou a palavra, diz: daqui um ano eu vou voltar e você vai estar com o menino no colo. Ei, quem falou? Foi ela? Ela pediu o menino? Não, mas o homem de Deus foi lá na casa dela e liberou a palavra para ela. Olha só, ela fez um quarto, ela recebe o profeta se hospeda na casa dela, e o profeta vira para o servo dele e diz: o que essa mulher precisa? A gente acha que quando a gente abre a nossa casa não tem milagre. Tem milagre, irmão. Aí ele pergunta: o que essa mulher precisa? O servo chamado Geazi vira e diz: olha, eu observei que a mulher é rica, ou seja, a mulher não tem falta de nada, mas também observei que ela não tem filho. Uau! Você está achando que Deus deve alguma coisa para alguém? Quando o homem de Deus entrou, o homem disse: tão certo quanto vive o Senhor, daqui um ano tu vai estar com o menino no colo. Ei, o menino nasceu, mas morreu. O que ela fez quando o menino morre? Ela sepultou? Foi lamentar? Ela pega o menino, vai lá no quarto do profeta, põe o menino, deixa o menino lá morto, desce, arruma o jumento
e vai até o profeta. Chega lá o profeta, quem o recebe? O servo. O servo disse: vai tudo bem contigo? Ela disse: está uma desgraça. A minha casa está um inferno. A minha vida está uma bagunça. Foi isso? Ela disse, quando o profeta perguntou: vai tudo bem contigo? Ela disse o quê? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela não poderia ter dito: não, aquilo que vocês declararam lá na minha casa morreu. Foi o que ela disse? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Pode ter morrido fisicamente, mas o que Deus determinou, Ele é Senhor para operar milagres. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Tem coisas que Deus está trazendo vida hoje. Pelas tuas palavras que você hoje vai liberar, o teu comércio vai bem, a tua vida vai bem, as portas vão se abrir, você vai ser levantado, Deus vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque vai tudo bem. E a gente sabe, nós somos muitas vezes como a mulher de Jó. Tem hora que se a coisa der errado, porque imagina, irmão, a mulher a mais rica do Oriente, a mulher tinha tudo, gente, tinha tudo, aí ela vê perdendo tudo. Você acha que seria como a atitude dela? Será que você, talvez eu e você não iria dizer: amaldiçoe-se teu Deus e morre? Não há nada melhor quando tem alguém com voz profética. Cala a tua boca, porque nu eu vim, nu eu vou voltar, mas eu não vou deixar de glorificar o nome do Senhor. Você vê aquela mulher falar do capítulo 2 em diante? Não, ela se cala, porque ela entende que no silêncio Deus traz resposta. Se você não sabe o que falar, é melhor você ficar calado. Porque Efésios 4:29 vai dizer: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que cause edificação. Não é nem só para você, mas também daqueles que vos ouvem. Porque tem gente que está do nosso lado, mas nós estamos gerando morte na vida deles. E o Senhor declara o quê? Ei, você precisa ter vida nos teus lábios. Eu quero declarar, quando você se posicionar aí daqui a pouco, e você se levantar, você vai dizer: eu sou uma bênção. Deus me chamou para fazer a diferença, e a minha vida vai dar certo. Ainda que os ventos sejam contrários, Deus te chamou para fazer algo extraordinário, onde o nome dEle vai ser glorificado. Não é uma situação que você está passando. Esta situação pode passar e você vai testemunhar do cuidado de Deus sobre a tua vida. Eu quero liberar sobre a tua vida: ei, assim como foi com Zorobabel, vai ser contigo. Deus está te levantando hoje e te posicionando no lugar do teu milagre, porque não é só você, é a tua casa, a tua família. O que Deus está gerando através de você vai ser declarado milagre, porque as pessoas vão testemunhar quem é o Senhor que te ajuda, quem é o Senhor que te fortalece, quem é o Senhor, quem é o Senhor, quem é o Senhor, quem é o Senhor sobre a tua vida. Você vai hoje para a sua casa, talvez você vai voltar e vai dizer: pastor, eu estou sozinho, pastor, não está fácil para mim, aconteceu isso, não está fácil. Mas você não está indo só, você está indo com o Espírito Santo, você está indo com o Senhor, e o Senhor vai te ajudar. E esta semana eu quero declarar, levanta as suas mãos assim, ó, levanta. Você vai viver o extraordinário de Deus. Antes da virada desse mês, Deus vai surpreender crente aqui. Deus vai te surpreender. Ei, a maior conquista que você pode ter é sentir a presença dEle. Quem sabe você vai estar no banho, o Espírito Santo vai vir e vai renovar a tua... Você vai começar a falar em novas línguas assim, e você vai falar: Deus, o Senhor está me renovando. Quem sabe você vai estar no teu carro e Deus vai dizer assim: para o carro, porque eu quero te encher do meu Espírito. Ei, eu quero que você tenha uma experiência sobrenatural. Quem sabe você vai estar no teu trabalho e Deus vai dizer assim: larga tudo aí, vai lá para o banheiro
banheiro agora, dobra o teu joelho, porque eu vou falar contigo algo poderoso. Quem sabe você vai estar saindo daqui hoje, e quando você for para a tua casa, o Espírito Santo vai vir sobre você de uma forma poderosa, e você vai dizer: o que é isso aqui? E Deus está dizendo: sou eu que estou querendo renovar as tuas forças, renovar a tua aliança comigo, e declarar quem é o Senhor sobre a tua vida. Quem sabe você está aqui hoje, e você está olhando para você e dizendo: será que eu sou capaz? E Deus está dizendo: não, você é carregador de boas novas, você vai levar novidade divina para a tua casa, você vai levar esperança para o teu lar, porque eu sou o Senhor que te guarda, eu sou a tua força, eu sou a tua bandeira. As situações estão dizendo: desista, paralise, desanime, e Deus está dizendo: não é porque você viveu um tempo escravo que você vai ser escravo por toda a vida. Eu estou dando liberdade hoje. Eu estou sentenciando hoje com a sentença de milagre sobre a tua história, e o meu nome vai ser glorificado. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que entendeu esta palavra, você que veio aqui hoje e disse: pastor, é comigo que Deus está falando, eu estou entendendo. Não há nada melhor. Eu estava pregando hoje pela manhã e falando justamente sobre perdão. Porque se tem uma coisa que Deus quer fazer na nossa vida, é nos sarar primeiro por dentro. Eu só posso ser uma bênção se eu entender quem é essa bênção. Porque se eu não entender isso, eu não posso viver o milagre. Irmão, Deus não pode dar uma gilete para nós, que nós somos egoístas. Se Deus fizer o que Ele tem para fazer na nossa vida e nós não entendermos, nós vamos ser soberbos e vamos achar que somos donos do milagre. E eu preciso entender que quem faz o milagre é o Senhor. E quanto mais Ele me engrandece, mais humilde eu tenho que ser. Quanto mais Ele me põe em lugares altos, mais dependente dEle eu tenho que ser. Tem coisas que não aconteceram na nossa vida ainda, porque Ele sabe que se Ele fizer, nós vamos ser dono do nosso nariz e não dependente de Deus. Quantas pessoas amigas que eu e você temos, que Deus fez as coisas, estava na igreja passando por dificuldade, por luta, por adversidade, mas Deus fez. O que as pessoas fizeram? Não tem mais tempo para o Senhor. Eu te pergunto, bênção não é sinal de aprovação de Deus. Você precisa entender que Deus não quer te fazer só uma bênção. Ele quer ser a bênção da tua vida. Porque o que Ele vai fazer na tua casa vai ser para que o nome dEle seja glorificado. O que Ele vai te dar vai ser para que o nome dEle seja glorificado. O que Ele vai fazer na tua família vai ser para que o nome dEle seja glorificado. E aí Ele está nos sarando por dentro, para fazer a obra aqui fora. E para fazer aqui fora, Ele está nos libertando aqui dentro. Tem coisas que o Senhor está tirando da nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado.